Graças e paz, mais uma manhã com vocês neste quadro Café com Reflexão. E antes de começarmos, deixa aí o seu like, faça sua inscrição, ative o sininho e compartilhe. Se falei ontem é bom para você, também será para o outro, né? Essa é a prática cristã. E bem dentro deste tema mesmo que eu trabalhei e venho trabalhando ontem, né? Contexto da sabedoria, ainda falando da vida de Moisés, ainda pegando Provérbios 9, 9 e 10 como pauta bíblica mesmo, dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio, ensina ao justo e ele crescerá em entendimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. Ainda falei para vocês acerca de Moisés como um homem muito manso na face da terra, mas que no passado não foi assim. Ele tem uma disposição sanguínea, né? Colérica, ele mata um egípcio, ele enterra na areia, a sua mulher o chama de marido sanguinário e assim por diante, e trouxe a resposta para vocês ainda ontem, o que fez com que Moisés se tornasse homem muito manso na face da terra, e a resposta foi 40 anos de deserto, sofrimento e humilhação, não é? Deserto, aridez, deserto, sofrimento, deserto, humilhação, frio, abaixo de zero à noite, durante o dia 50, 55 graus na sombra mesmo. Então, nada melhor do que deserto para nos fazer compreender a necessidade da humilhação. E a busca da sabedoria ela está justamente em cima da capacidade de trazer respostas acerca do sofrimento. Então, só é sábio aquele que sabe explicar pelo sofrimento a razão deste sofrimento e a causa deste sofrimento. E Moisés aqui, do ponto de vista do que eu li para vocês ontem, em Números 13, 12, 3, e era Moisés homem muito manso na face da terra, mais do que todos os homens. Ele já tem aqui um período de 40 anos no deserto e ele já tirou o povo de Israel para o deserto, também tirou do Egito para o deserto, e provavelmente Moisés está aqui com seus 80 anos de vida, de idade, e Moisés ele traz consigo uma saga de 3 períodos de 40 anos que é de suma importância todos nós compreendermos para trazermos em nós a compreensão desta sabedoria que posteriormente alcança a vida de Moisés. A primeira fase de 40 anos de Moisés, ele está sendo cultivado na corte do Egito, e a cultura do Egito mesmo é de arrogância, é de justiça própria, onde ele foi educado em toda a ciência do Egito. Atos 7, 22 a 43, vai estar falando deste Moisés que foi instruído com toda a ciência do Egito. E Hebreus 11, 24 nos traz outra proposta, que este mesmo Moisés ele era chamado de filho da filha de Faraó. Com certeza, um aspirante ao trono do reino, não é? Do Egito mesmo. Um aspirante ou um postulante ao trono do Faraó. Mas este homem, ele cai nesta desgraça, eu diria que um aspecto supostamente de desgraça é que veio a graça para a vida de Moisés, e ele sai desta primeira fase de 40 anos de aprendizado no Egito e ele cai na segunda fase de aprendizado mesmo. E a segunda fase do aprendizado de Moisés é interessante porque foi preciso se refugiar no deserto da Arábia Saudita, próximo do Horebe, por um período de 40 anos para não ser preso e nem ser morto de fato ali por tudo que de fato ele tinha feito ou praticado no Egito, que era intentado contra alguém, um egípcio mesmo. E aqui no deserto ele está sofrendo agruras, no deserto ele está desaprendendo tudo aquilo que ele aprendeu no Egito. E no deserto ele está desaculturando, ele está perdendo toda a cultura, tem uma capacidade de perder, tem essa capacidade
não diria da contracultura, mas do desaculturar de tudo aquilo que ele aprendeu na sua primeira fase de 40 anos. Então Moisés já tem 80 anos, 40 ele aprendeu que ele era tudo, 40 que ele está perdendo toda a cultura do Egito, e aí ele está aprendendo que ele não é nada. E o mais interessante, quando ele compreende que ele não é nada, ele é gago até quando Deus aparece para ele na sarça ardente mesmo, ele volta para o Egito para tirar o povo do Egito com mão forte, é o que a Bíblia diz. A gente chega na terceira fase da vida de Moisés, e a terceira fase da vida de Moisés é quando ele sai com a nação de Israel e vai passar por 40 anos no deserto com esse povo, outra vez. E aqui, estes 40 anos está desde a saída de Moisés para o deserto, passando o Mar Vermelho, né, a pé seco mesmo, e posteriormente até chegar o momento em que ele tem que subir para o Monte Nebo para morrer. Em suma, as 3 fases de Moisés. Primeira fase, ele aprende que ele era tudo. A segunda fase, ele aprende que ele era nada. E a terceira fase da vida de Moisés, a terceira fase desta saga da vida de Moisés, ele aprende que Deus era tudo. Então, assim, irmãos, eu penso que todo cristão tem que passar por esta fase, caso queira ter sabedoria de verdade. Quando eu vim do mundo para a igreja, supostamente eu era tudo, mas dentro da igreja aprendi que, de fato, eu não sou nada. E é no caminhar cristão, na lida diária, no sofrimento, nas agruras, na busca da sabedoria, na busca de informação, na vida, na intimidade, que eu vou aprender que Deus é tudo. Então eu sou tudo, posteriormente eu sou nada, e depois Deus é tudo em minha vida. E isto aconteceu na vida de Moisés. Talvez você precise compreender o conceito de sabedoria bem dentro do ponto de vista da saga de Moisés. Moisés precisou 40 anos para aprender, de fato, o contexto da perca da cultura do Egito, de deserto, e depois mais 40 anos para aprender que Deus era tudo, não é? Mais 40 anos para saber que a verdadeira sabedoria vem pela capacidade de compreender que nós, no caso dele, ele era nada e Deus era tudo, e para nós, que cada um de nós somos nada e que Deus é tudo em nossas vidas. Enquanto não nos reputarmos a nada, nada Deus pode fazer por nós. É uma questãozinha bem de jargão mesmo, para compreender que Deus ele chama a partir do nada, não é? E a sabedoria do cristão ela está justamente na capacidade de perceber que precisa quebrar a sua arrogância, precisa se reputar a nada e precisa se aprofundar nas grandezas de Deus para compreender a soberania de Deus, o poder de Deus e a ação de Deus na sua vida. Então esta sabedoria ela sempre será pautada pelo temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, não é? E posteriormente dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio ainda. Mas com a dicasinha bíblica de Tiago 1, versículo 1, capítulo 1, versículo 5, o próprio Tiago, irmão de Jesus, um dos apóstolos, não é? Que escreve esta carta, ele diz: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Ou seja, está faltando sabedoria? Peça a Deus, que Ele não vai ignorar. Ele vai te dar sabedoria. Agora, perfeito, você vai pedir a Deus. Mas quais são os meandros, os caminhos, o processo que Deus há de usar para trazer sabedoria para o meu coração? Esta resposta ela é enigmática. Porque se você me perguntar se com isto, para adquirir sabedoria, eu vou sofrer ou eu não vou sofrer, necessariamente eu não posso te afirmar com certeza nem que sim, nem que não. E Tiago ele está falando, peça a Deus, Ele dá. Mas se este Deus que nós servimos é Deus prático e Deus
tão prático que ele envia o seu próprio Filho para que na prática pudesse trazer sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades, cravá-lo numa cruz, na prática morrer pelos nossos pecados, ressuscitar ao terceiro dia, ser glorificado, voltar para o reino e estar à direita do trono de Deus, com certeza esta sabedoria que você buscar em Deus e orar a Deus pedindo sabedoria, Ele vai te dar na prática também. A pergunta é, eu tive um pouco de temor, mas para responder, não sei, mas eu diria, peça a Deus, vai doer, mas compensa, vale a pena, não é? Fato que todos nós precisamos de sabedoria. Aquele que propõe não precisar de sabedoria, eu diria, este é o pior dos tolos. E aquele que se propõe ser sábio dentro do mundo cristão, primeira pergunta que você tem que fazer para ele, você soube lidar com os sofrimentos e sobressair e tirar um aprendizado de vida? Se ele responder sim, ainda fique em dúvidas, porque é alguma coisa que o cristão sempre vai ter dificuldade de propor quando ele é ser sábio. E com isso eu quero deixar esta reflexão para vocês e mais uma vez, como de sempre, deixar aí beijo no coração, beijo na alma, fiquem na paz, que o Senhor possa proporcionar um dia próspero, rico, cheio de possibilidades para que vocês possam alcançar sabedoria diante de sua face.